Boa noite. Vou falar sobre um pouco sobre os ecossistemas brasileiros. Um primeiro é o Amazonas. Ele é o maior bioma nosso brasileiro. Ele é localizado ao norte do nosso país, está no Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana Francesa, Peru e Suriname. É um dos maiores biomas brasileiros. Ele tem uma área de 7 bilhões 413.827 bilhões de quilômetros quadrados. Aqui, essa área aqui é a área total desse bioma amazônico. Lá, aqui no Brasil, ele conta apenas com uma área de 4 bilhões de metros quadrados, de quilômetros quadrados. Esse bioma, ele está presente no Brasil e outras partes de outros estados, faz fronteira com o Brasil. E também a diversidade bastante, tanto da fauna como de flora, como vocês podem ver aqui nessa imagem, que a flora é bastante rica. Cerca de 3.500 espécies de plantas e cerca de 30.000 espécies de animais. Mas o ser humano, por sua ambição, ele está acabando desmatando uma área muito grande, cerca de 17% da mata atlântica, da floresta amazônica, já foi desmatado por conta da ambição do ser humano. O próximo ecossistema Mata Atlântica, ela abrange a costa leste, sudeste e sul do Brasil e tem uma parte no Paraguai e na Argentina. Ele tem ela abriga 35% das espécies de plantas que existem no Brasil e cerca de 120 espécies de plantas que estão em extinção, cerca de 117 estão aqui nesse bioma da Mata Atlântica. Ele ocupa 15% do nosso território brasileiro, como você pode ver aqui nessa imagem. Ele tem aves de grande e de médio porte, e essas são bastante ricas, tanto a sua fauna como a flora, mas aqui a diversidade é mais nas plantas. Aqui, o Pantanal é um bioma brasileiro localizado no centro-oeste do Brasil, no caso Mato Grosso do Sul e alguns estados e alguns de outros países. O Pantanal, como vocês podem ver aqui nessa imagem, é uma área bastante inundada, onde predomina a pecuária bovina. A pecuária, a agricultura nesse bioma tem umas áreas do Pantanal que são bastante pobres. E isso acontece, e para acontecer a agricultura nesses lugares aqui, tem que ter bastante agrotóxicos e insumos para ver. Aqui mais é a pecuária, como vocês podem ver nessa imagem. Mas essa aqui, a área é bastante inundada, com clima tropical, onde tem bastante umidade e a maior parte do ano é inundado, o bioma. Os pampas é um ecossistema que ocupa cerca de 3% do nosso território, está no Rio Grande do Sul e ela é caracterizada por suas planícies, serras e morros. Ela é situada no centro-sul do continente americano, onde vocês podem ver aqui nessa imagem que o bioma, que é caracterizado por sua vegetação, é pelos arbustos, gramíneas e poucas árvores. Aqui, os rios que mais predominam aqui nesse bioma é o rio Araguaia, Uruguai e o Prata. Outro bioma é o Cerrado, que é um clima tropical sazonal, localizado no nordeste do Paraguai, leste da Bolívia e em grande parte do Brasil central. Constitui cerca de 22% do nosso território brasileiro. Ele é o segundo maior bioma da nossa América do Sul. Como vocês podem ver aqui nessa imagem, é um bioma que tem as árvores com os troncos retorcidos, tem os troncos tortos, e a sua terra é bastante pobre em nutrientes e é bastante avermelhada. A Caatinga é o nosso bioma, né? Como vocês podem ver. Ele está espalhado em 10 estados: Nordeste, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Piauí, Sergipe, Bahia, Alagoas, Maranhão e no norte de Minas Gerais. Ela abriga cerca de 1.437 espécies de animais, também cerca de 27 milhões de pessoas. É um clima semiárido, ou seja, tem uma bastante
é bastante seco, a maioria do ano chove pouco, e esse nome Caatinga vem do Tupi-Guarani, porquanto esse nome Caatinga significa mata branca. Por quê? Porquanto na maior parte do ano as árvores caem suas folhas e ficam as árvores brancas, sem nenhuma folha. Porquanto as folhas elas gastam muita energia e muita água. Aí é uma adaptação das plantas que elas caem as folhas para não gastar muita água. E outros também são os cactos, os arbustos que eles não têm já adaptação do ambiente enquanto eles não têm folhas. E aqui os animais que mais predominam são aqueles animais que eles bebem pouca água, porque no ambiente, no bioma, ele não oferece muita água. Os animais que sobrevivem aqui, eles têm que beber pouca água e sobreviver com poucas condições, porque o ambiente favorece a condições precárias de sobrevivência. Boa noite, eu sou o Antônio e vou apresentar para vocês aqui a parte de mudanças climáticas e aquecimento global. Eu sempre gostei de datas, eu botei aqui quando começou os primeiros registros do aquecimento global, que foi em 1896 por Arrhenius, publica o primeiro cálculo do aquecimento global das emissões humanas de CO2. Países mais afetados: Chad, Somália, Síria, República Democrática do Congo, Afeganistão, Sudão do Sul e República África e Nigéria. Eu queria dar um destaque aqui em relação a isso aqui, porque é o seguinte: esses países são os mais afetados e são eles os países menos industrializados do mundo. E os países mais industrializados do mundo, Estados Unidos, Reino Unido, Japão, Austrália, França, e não são os mais afetados. E aí os países pobres são os mais afetados. Diferente do Brasil, que no Brasil a região mais afetada é a região mais industrializada, no caso São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, ou seja, o sul do Brasil. E no Nordeste não tem indústria, mas também, de acordo com o meu estudo, também não está sendo afetado. Continuando no mesmo tema de mudanças climáticas e aquecimento global, e a causa? A causa é queima de floresta, carvão mineral, gás natural, indústria, transporte e agropecuária. Aqui está um desequilíbrio. A causa aqui, você pode ver aqui, a indústria com gás carbônico no ar, e aqui o descongelamento das geleiras glaciares. Problemas de saúde, propagação de vetores, qualidade da água, poluição do ar. E na área da saúde, tem leishmaniose, malária, dengue e asma. E também o desequilíbrio nas chuvas. Aqui você pode ver que aqui está uma grande inundação e aqui é uma grande seca. Lugares que chove mais e lugares que chove menos. Tudo por causa das mudanças climáticas e do aquecimento global. E solução? Já que eu apresentei os problemas, agora a solução. A solução aqui eu procurei apresentar por forma de imagem e eu falei em cima dessas imagens. A solução é economizar energia, procurar sempre ter energia de fonte renovável, como aqui vocês podem ver, e a placa solar, a energia eólica. E a hidrelétrica não é tão assim recomendável no caso de evitar as mudanças climáticas, mas pode economizar energia elétrica também, que vai colaborar com isso. E a solução também é a bicicleta, também a questão da bicicleta. Eu botei aqui CBS Correio, que é um trabalho importante. Eu presencio aqui em nossa cidade de Brasília o carteiro de bicicleta, eu acho bastante importante, que é bom para a saúde dele, para o meio ambiente, de uma forma geral. Esse transporte coletivo também, aqui a gente vem para a faculdade, imagina se todo mundo viesse no carro, 30 pessoas, enquanto não seria mais conveniente na atmosfera. E 20 pessoas no carro, aí de certa forma diminuiu. Uma boa alimentação, a pessoa comer alimentação natural,
e fica de comer coisa industrializada. E quanto mais a gente comer fruta, menos produto industrializado a pessoa vai ingerir, e menos poluente vai para o ar, e automaticamente a gente tem mais saúde. Boa noite, meu nome é Jardel. Eu vou dar continuidade aqui à nossa apresentação. A gente vai falar sobre agora consequências das mudanças climáticas nos ecossistemas. Os ecossistemas fornecem serviços essenciais para a humanidade, como produção de alimentos, água potável, regulação do clima, polinização, controle de pragas, recreação e cultura. A gente vê que os ecossistemas eles são fundamentais para a permanência das espécies, tanto humana como também das espécies dos animais. E hoje a gente vê, como já vimos anteriormente, que o homem tem feito muitas coisas que só pioram mais a condição desses ecossistemas. Ninguém está pensando em praticar alguma obra de ecologia, alguma coisa do tipo para ajudar esses ecossistemas, mas em grande parte estão afetando o meio ambiente e vindo assim a ocasionar graves consequências e posteriormente o clima muda e tudo muda e fica complicado a vida dessas espécies. No entanto, muitos ecossistemas estão ameaçados pelas mudanças climáticas, que podem afetar sua estrutura, função, biodiversidade e a capacidade de adaptação. Então, por esses ecossistemas fornecerem serviços essenciais para a humanidade, deveria-se então ter essa compreensão, mas não é o que vemos. Algumas coisas que a mudança climática pode alterar no ecossistema, a primeira coisa é a distribuição geográfica, onde muitas vezes vai ter lugares que não vai ter certa vegetação, geograficamente falando. Em algumas localidades tem mais, em outras tem menos, em outras já não está mais tendo essa diversidade de plantas, e também a fenologia também ela é alterada. O crescimento das espécies florestais também são impactadas por essas alterações, e principalmente uma coisa que deve se observar, que é em relação à água potável, a água disponível para as espécies sobreviver nesse sentido. E quando afeta a qualidade da água, certamente vai se ver um grande desaparecimento de espécies de animais, sejam elas animais de grande porte, como também insetos, entre outros. E consequência também dessas mudanças climáticas nos ecossistemas, ela vai ocasionar o aumento da temperatura. Como já foi visto, grandes cidades que têm grandes indústrias que não prezam por essa observação em relação a ter esse cuidado com os ecossistemas, a tendência é ter altas temperaturas. E uma coisa também que acontece é o avanço de espécies invasoras. São aquelas espécies que têm o seu habitat, mas por conta das altas temperaturas elas se localizam em outras localidades. No caso, elas vão de uma localidade a outra por conta das altas temperaturas. E nesse caso, como elas não estão no seu habitat natural, elas são espécies invasoras. Também, consequências das mudanças climáticas também,
pragas e doenças que afetam as árvores nativas. Uma diversidade de espécies de árvores são afetadas e até mesmo muitas delas entram em extinção por conta dessas consequências. Aí vem também a frequência e a intensidade de secas, que é uma coisa que a gente vê aqui natural, principalmente aqui no Nordeste. Incêndios e tempestades. Como o colega Antônio já observou bem, que por conta das tempestades, algumas cidades são afetadas com uma grande quantidade em milímetros de chuvas, enquanto outras a seca ela prevalece e dessa forma prejudica a diversidade que há ali naquela localidade. E quando falo diversidade, é desde espécies animais, mas também a espécie humana, né, que muitas pessoas têm prejuízos por conta dessas grandes tempestades que elas vêm justamente como consequência dessas mudanças climáticas. Uma coisa importante também é que essas mudanças climáticas elas reduzem as chuvas que certamente eram para chover naquela época. Aliás, na verdade, naquele tempo, né, que era para ser um tempo de chuvas, então essas chuvas elas cessam e ao cessar é reduzido o volume e o fluxo dos rios, né, dos lagos, dos reservatórios de água potável também, elas são afetadas e afetando então a disponibilidade de água para o consumo humano e para a manutenção dos habitats aquáticos. Então veja que essas consequências elas vão esse caso aí, se ficar 35, acho que está bem relevado. Qualquer coisa aí. Boa noite, turma. Boa noite, professor. Dando continuidade aqui à apresentação da minha equipe, eu vou expressar um pouco para vocês os impactos ambientais no Brasil, né, causados pela ação do homem. E de início, eu trago aqui para a gente observar uma indústria, né? A gente sabe que as principais fontes econômicas do nosso país, não só no nosso país, mas no planeta Terra em si, as principais fontes de recursos econômicos são as indústrias, importações, exportações. Esse é o lado positivo, mas sempre tem o lado negativo. E aqui a gente vê a emissão de gases poluentes, né? Gerado aí através com certeza de alguma substância de combustíveis fósseis, né? E a gente sabe também que as indústrias hoje é uma das principais causadoras de poluição da nossa atmosfera. E eu trouxe essa imagem para a gente começar a refletir o quão a ação do homem hoje causa impactos negativos, né, nos nossos ecossistemas brasileiros. E aqui eu destaquei dois grandes e importantes exemplos de poluição do nosso meio ambiente, gerado pela ação do homem. Aqui a gente viu um tour de resíduos sólidos. Aqui a gente já observa que não é um descarte ideal, né? Com certeza aqui é gerado por alguma empresa de produtos que acabam indo para a sucata e aí eles vão amontoando em molduros, em terrenos baldios. E com o passar do tempo, né, quando esses resíduos sólidos vão se decompondo, vão automaticamente poluindo aquele solo. Aquele solo, aquela área vai ficando infértil, né, tanto para a produção, né, para o plantio, quanto para a pecuária também, para o pessoal que cria gado, ou seja, aquele solo ali fica realmente inutilizável. E aqui do outro lado, a gente tem as queimadas.
que são bem comuns aqui no Nordeste. E as consequências que a queimada traz para o nosso ecossistema brasileiro é o seguinte, é que aqui, além de existir a poluição, né, por meio da fumaça, porque essa fumaça aqui, ela vai nos gerar o óxido de nitrogênio e o dióxido de carbono, são substâncias altamente prejudiciais à saúde tanto dos animais como nossa, dos seres vivos. Ao longo do tempo, né, com a inalação, com certeza as pessoas que moram próximo a locais que acontecem queimadas decorrentes, com certeza essas pessoas vão vir a sentir futuramente problemas respiratórios, como asma, esqueci o nome agora da doença, asma, bronquite, e futuramente, né, em um caso bem extremo, desenvolver até um câncer pulmonar. E aqui, por outro lado, os animais também sofrem com essas ações humanas, porque como aqui está acontecendo queima, ou seja, as matas estão ficando extintas, aqueles animais, aquelas espécies que pertenciam a esse meio, que viviam, que habitavam esse meio, começam a partir para a cidade, procurar outros lugares para morar, porque depois que isso aqui tudo é queimado, o solo fica altamente tóxico para esses animais, e aí é comum, onde acontecem queimadas e onde tem residências próximas, a gente vê a aparição de animais no meio urbano. A gente vê raposas, vários outros animais que deviam estar em matagais indo para a cidade, ou seja, eles estão tentando encontrar algum lugar mais seguro, porque ali onde está acontecendo as queimadas está inviável para a habitação deles. Outra prática bem comum no nosso país é a questão do garimpo. Né? Nosso país ele é bem rico na questão da mineração, né? Na questão da extração do ouro. E com certeza esse exemplo aqui não poderia ficar de fora. Aqui a gente tem o garimpo, né, sendo realizado. E o problema com o garimpo é que há uma substância que os garimpeiros usam na extração do ouro, que é o mercúrio. O mercúrio é uma substância química altamente tóxica, né? Tanto para os seres vivos como para os animais também. E o mercúrio ele é utilizado da seguinte forma: os garimpeiros, ao extrair o ouro, na sua forma primária, eles não sabem ainda se ali tem ouro ou não. E aí eles começam a utilização do processo do mercúrio, lavando todo aquele resíduo encontrado, e ali o mercúrio começa a separar o ouro dos outros dejetos. E o que é que acontece? Essa água que eles misturam com mercúrio para lavar esse material que foi extraído, depois é devolvido nos rios, nas correntezas, e isso vai prejudicar todo aquele ambiente que está acontecendo o garimpo, ou seja, os peixes, outros animais que bebem daquela água, daquele rio, vão ao longo do tempo acumulando essa substância no seu organismo, o mercúrio. Por ser uma substância não metabolizada pelo organismo dos animais, vão se acumulando ao longo do tempo, porque a água com mercúrio é devolvida de volta aos rios. E lá no rio, os peixes, qualquer animal que se alimenta daquela água, que bebe aquela água, vai começar a ingerir o mercúrio também. E ao longo do tempo, o mercúrio vai se acumulando no organismo deles. E aí pessoas